A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos, que com o programa Cristo é a Resposta. Estávamos parados, como parado está o mundo, está as pessoas. O problema maior é que o mundo estava acelerado demais. As pessoas não estavam convivendo, vendo os seus filhos crescerem. A maioria dos empresários e gente, principalmente as pessoas que têm grandes empresas, ou gerentes, ou aqueles que têm que cumprir meta, estavam correndo numa velocidade muito alta. Ninguém via seus filhos crescer. Via nascer, quando vê já está lá um homem, uma mulher, casando e não acompanhou nada. Porque o mundo estava desesperadamente correndo atrás de alguma coisa. Ou de dinheiro, ou de sair fora do compromisso de ser chefe de família, ou a mãe também correndo para não se incomodar, para viver uma vida melhor lá longe. Deixava os filhos na creche, com a babá, com alguém, com a vovó, ou alguém que se dispusesse a cuidar. Aí veio essa parada. Um grande sinal vermelho. Pare. O mundo inteiro parou. Porque querem? Não. Porque se não parar, o que vai acontecer? Não é uma simples razão. Todo mundo vai parar para poder cuidar, para poder conviver. Não. É porque esse vírus está matando. É uma luta contra a morte. É uma luta para sobreviver. É ficar quieta, é ficar em casa ou se cuidar muito para continuar vivo. Quem quer morrer? Porque não éramos para morrer. Deus nos criou para sermos seres eternos com Ele, para sempre. Mas o homem escolheu, preferiu a morte. E toda a humanidade entrou por esse caminho. Sabe, meus queridos irmãos, a cada dia que passa, quando a gente tem uma notícia que pessoas de Deus, pessoas que faziam a obra do Senhor, estão morrendo. Na morte não há como adorar a Deus. Na morte, para o pastor, para a missionária, para a cantora, para o cantor. O próprio salmista disse, na morte não há lembrança. Quem vai te adorar no sepulcro? Para aquele que está preparado, amém, vai para o céu, que coisa linda. Mas a obra de Deus perdeu alguém. E principalmente hoje, quando uma grande maioria, para não dizer a maior maioria daqueles que dizem estar servindo a Deus, não está. Está servindo a si próprio, como a Bíblia diz. Pastores alimentando-se da gordura das ovelhas, cuidando do seu próprio viver, cuidando dos seus próprios bens. É muito peculiar em janeiro, julho,
os pastores somem. Nada contra viajar, descansar, mas se um membro precisar de uma palavra, de um apoio, de uma oração. Eu me lembro quando meu pai era pastor e quando a gente conviveu com os pastores, os antigos pastores, que cuidavam dos seus rebanhos. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas eu quero dizer que quando eu começo o programa, eu entrego a minha boca, a minha voz para o Senhor Jesus, para Ele usar o que eu tenho. A única coisa que eu tenho é a minha voz. Mas não é isso que eu vou falar dessa noite. Deus me tocou profundamente de dar esse início com essas palavras, porque eu ouvi alguém dizendo, eu não sabia mais como era viver com família. Eu tinha esquecido de viver com família. Eu estava vendo meus filhos, quando saía dormindo, quando chegava já estavam dormindo. A gente se via sábado e domingo, e ali era como visita, porque não era aquela convivência diária. E essa pessoa disse, eu não sabia que o meu lar estava se perdendo, que os meus filhos, a sua predileção era jogos e celular, que as minhas filhas, a preferência dela é se trancar no quarto e conversar com estranhos. Eu não sabia. Eu chegava tão cansada que não tinha percebido que a minha família estava desmontando, estava terminando. Cada um fazer o que queria e da maneira errada, que é pior. A igreja era apenas um costume no domingo. Então, esse pare para o mundo está trazendo benefícios e morte, infelizmente. Infelizmente, morte. Muitos estão sendo nocauteados pela morte e deixando o espaço de fazer a obra de Deus cada vez mais difícil. O próprio Jesus disse, a seara é grande, mas os ceifeiros são tão poucos. E agora está ficando mais pouco ainda. Eu escolhi para a gente falar nesse programa uma palavra que tocou profundamente no meu coração. Está no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. Uma experiência profunda que este homem passou em sua visita ao Senhor Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém há que faça esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um homem inteligente,
um dos principais, um fariseu. O fariseu era um homem culto. Ele se destacava, a Bíblia diz, ele era um dos principais. Eu não sei o motivo que ele foi procurar Jesus à noite. Poderia ser porque estaria com vergonha de ser um homem tão destacado, procurar Jesus, o Galileu, o Nazareno, que todos falavam. Quem é este para se dizer filho de Deus? Jesus era discriminado. Isaías falou um homem de dor. Olhando para ele, nada tinha para que o desejássemos ou para que o admirássemos. Pescadores que seguiam a Jesus, também homens rústicos. A maioria não sabia quase nada de sinagogas, de isto e daquilo. E Jesus, Filho de Deus, estava no meio dessa gente. Para eles, para Nicodemos, para todos aqueles sacerdotes da sinagoga, jamais Deus mandaria o seu filho nascer em Belém, numa estrebaria. Jamais deixaria o seu filho ficar no Egito até sua idadezinha maior. Por quê? Pobre filho de José e Maria, um carpinteiro. Essa é a nossa tendência humana. Eu tenho, você tem. A olhar as pessoas pelo que elas possuem, pelo que elas têm, pelo que elas sabem, pelo que elas conhecem, pelos graus, pelos DRs. A nossa tendência, a tendência humana é assim. E eu admiro porque Nicodemos ainda disse, Jesus, ninguém faria isso se Deus não estivesse com ele. Ele reconhecia, mas teve que ir à noite, porque talvez se envergonhou de ter que ir falar com Jesus. E chegou elogiando tanto Jesus. Mas o Filho de Deus não precisa de elogio. Ele precisa que acreditem que Ele é poderoso para mudar a nossa história. Por isso Ele perguntou. Ele conversou. Ele não... Muito obrigado pelos elogios. Que bom, não. Jesus falou assim, Nicodemos, vamos direto ao assunto. Você conhece tudo, de leis, de tudo. Estudou, você é a pessoa. Mas você não sabe nada do Espírito. Você não conhece Deus. Porque para você conhecer Deus, você tem que nascer de novo. E Nicodemos levou para esse lado lógico. Como nascer de novo, como voltar ao ventre da minha mãe, já sendo um homem. Como voltar e nascer novamente? Não, Nicodemos. Você pode ter sido criado em todas as leis de Moisés, conhecer tudo sobre a Bíblia, a palavra, né? Os costumes, as leis. Mas você não conhece, Nicodemos, o que é ser fiel, o que é nascer de novo. Você pode, meu irmão querido, minha irmã querida, ter nascido na igreja, criado na escola dominical, saber os hinos da harpa, saber todos os hinos,
cantar desde pequenininha, ter um ministério. Será aquela pessoa que todo mundo quando chega, mas se você não tem verdadeiramente Jesus como teu primeiro lugar, Jesus como teu Senhor, se você não amar a Jesus, se você ainda vive na carne do passado, ou foi criada na igreja, mas depois, agora a igreja é um hábito, é uma empresa, ou é um lugar onde tu vai só para se distrair, você não nasceu de novo, você ainda está na carne. Você pode cantar, a igreja toda chorar ouvindo você, mas se você não nascer de novo, você não conhece a Deus. Se Ele não for o primeiro na sua vida, se Ele não for a sua fonte, se Ele não for a razão do seu viver, você não é um cristão. Você foi chamado, você é escolhido, você é eleito, mas ainda não nasceu de novo. Porque aquele que nasce de novo, meus queridos, tem o controle, o domínio próprio, tem paz no coração, fica em casa quietinho, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus. É alguém que confia no que está escrito no Salmo 91, sobre esse vírus que ninguém enxerga, que tem que ser olhado no microscópio, mas Deus sabe tudo sobre ele. E você tem a obrigação, o dever, se você nasceu de novo, se você é um filho, se você procura Deus acima e em primeiro lugar, você tem um dever, obrigação de acreditar no que está escrito no Salmo 91. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda, porque os seus anjos darão ordem ao meu respeito, para guardarem todos os nossos caminhos. O que você faz? Você acredita nisso? Você entregou isso? Essa situação triste, caótica, uma situação como nunca. Eu tenho 73 anos. Eu nunca pensei que um dia ia passar por isso. Já passei muitos momentos difíceis, já passamos por epidemias, já passamos, mas nunca a este nível, a nível mundial, parou o mundo. E nós, como servos de Deus, temos a obrigação, o dever de acreditar que Deus é poderoso para nos guardar, como o povo no Egito, quando passou o anjo da morte, aonde havia o sinal do sangue de Jesus, nos umbrais das casas, o anjo passava longe. E hoje nós temos obrigação de acreditar que esta promessa, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Não é remédio, não é isso, não é aquilo. Eu procuro fazer tudo como manda para ser obediente, mas no meu coração eu só creio em uma coisa: nas promessas de Deus. Só nas promessas de Deus. E o que é a promessa de Deus?
o que Jesus prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmã Sara, então um crente não pode ter esse vírus? Pode, por que não? Se ele andar por aí e pegar, pode. A gente não sabe, quem é que sabe? Os propósitos de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se não é o nosso tempo, se não chegou a nossa hora, esse vírus não terá poder de entrar no nosso corpo, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus tem que se concretizar na nossa história. Se eu sou filha, se eu sou serva, se Ele é o meu primeiro lugar, se Ele é tudo na minha vida, se Ele é minha fonte, Ele é o meu provedor, Ele me dá o pão de cada dia, Ele me sustenta na crise, eu tenho que acreditar que se não for o meu tempo, eu vou estar passando por esse deserto e vou chegar lá na terra prometida, no tempo de Deus, na hora de Deus. Mas é preciso ter uma comunhão profunda com Deus. É o que Jesus disse a Nicodemos: importa nascer de novo. Você sabe tudo. Você é um dos principais da sinagoga. Mas você não entendeu nada de Deus. Por quê? Porque nós queremos do nosso jeito. A nossa tendência humana é do nosso jeito. Nunca é do jeito de Deus. Ah, Deus, se não for assim, também eu não quero. Ou então, ai, meu Deus, por favor, me dá isso, me dá agora o que eu preciso. Deus vai te dar o que Ele acha que você precisa. E sempre o melhor. Esse é um dos segredos da minha vida com Deus. Eu quero, eu preciso. É o único jeito de eu ser feliz. É fazendo a vontade do meu Deus. Não a minha vontade, não o meu desejo. Não aquilo que eu anelo, mas o que Ele quer. Porque é Ele que manda, é Ele que eu dou. Ele que me escolheu, não fui eu. A Bíblia diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Para quê que Deus nos escolheu? Por quê? Para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora é a hora de darmos fruto, de crer, de confiar, de descansar. Ou você pensa que Deus está indiferente à situação que nós passamos? Nunca, nunca. Quando os discípulos enfrentavam uma tempestade, que o barco estava quase afundando, e Jesus ficou em terra, estava lá no monte orando. E eles clamavam e diziam: agora nós vamos morrer. Pescadores acostumados a lidar no mar, eles sabiam que aquela tempestade era uma tempestade diferente. Ela estava se levantando para matar, para acabar com eles. E eles estavam completamente indefesos, já tinham feito tudo o que eles sabiam. Agora não tinha mais solução. Sempre é assim. Depois do diagnóstico é que nós vamos orar. Depois dos resultados, depois das notícias ruins, depois da tristeza, da prova, é que nós vamos... e agora eu vou procurar Deus. Procure antes. Tenha Ele como seu amigo, bem perto.
E quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou, porque Jesus enxerga no escuro, nós não enxergamos. Jesus sabe o que vai acontecer daqui uma semana, um dia, horas, e nós não sabemos. A Bíblia diz que ele olhou para eles e teve compaixão e veio andando para salvar eles. Ele veio andando de uma maneira diferente do que a gente tem o hábito. A gente anda na terra, ninguém anda nas águas. Porque ele queria mostrar para os discípulos que ele pisa em cima da nossa tempestade. Ele quis dizer, discípulos, eu estou pisando nessas ondas que o mar levanta para destruir vocês. Eu piso, eu ando em cima dessa tempestade. Porque eu sou Deus. Quando os discípulos veem ele andando no escuro, já era tarde, madrugada, olha que pena que dá. Gritaram de medo, é um fantasma. Nós já estamos quase morrendo e agora aparece um fantasma. Quando a gente está no desespero, quando a gente não acredita que Deus é poderoso para nos dar vitória, a gente vê fantasma. É uma coisinha pequenininha, a gente faz um vendaval. Porque a gente não crê que Jesus estava olhando para eles, porque estava escuro, porque a visão era limitada deles, mas de Deus não. Deus está sempre olhando para os seus filhos. Até quando você dorme, Deus está te olhando. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Davi podia dizer, em paz eu me deito. E logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E os discípulos eram um fantasma. Gritavam mais ainda. É assim que a gente faz. Quando a coisa fica tão difícil, a gente não acredita em milagres. Não acredita. Até que ele diz, tendes bom ânimo. É Jesus. Filho, tem de bom ânimo. Sou eu. Glória a Jesus. É Jesus que está falando contigo agora. Nasça de novo. Por favor. Você é escolhido. Você é eleito. Deus te escolheu lá no Éden, desde a fundação. Nasça de novo. Diga, Senhor, eu quero nascer. Eu quero começar tudo de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a te amar com todas as forças do meu coração. Senhor, me perdoe por ser um egoísta, por ser um ingrato, uma ingrata, que pensei agora eu consegui o que eu queria, e aí vem essa luta e para tudo. E o dinheiro vai embora, o emprego vai embora, a tempestade se levanta, e Jesus está vendo tudo. Ele está vendo, e Ele vem ao nosso socorro. Ele vem ao nosso encontro, andando por cima das águas, andando por cima da nossa luta, pisando na nossa dor, para que a gente entenda que Ele é Deus. E a Bíblia diz que Pedro, que era sempre o mais ansioso, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo. Sempre tem essas pessoas ansiosas que querem ver de perto. Eu quero.
Pode vir. Mas quando ele começou a sentir a força das águas, o vento bater, ele ia afundando, morrendo, porque ele não acreditou até chegar em Jesus. Ele atendeu o convite, mas não teve fé para chegar perto de Jesus. Aí ele grita: Senhor, me socorre. E Jesus dá as mãos. Jesus está estendendo as mãos para você. Segura nessa mão preciosa. Saia desse fundo de poço. Eu já era depressiva, agora com essa situação, com isolamento, usar máscara, agora que eu vou piorar. Não faça isso. Confie em Deus. Confie em Deus. Se você estiver preparado, se você ir com Jesus, você vai viver no céu. Você vai sair desse mundo tenebroso. Mas se você tem um ministério, lute para estar vivo e servir a Deus depois de nascer de novo. Depois de entender que tu tem que buscar Deus acima de tudo e de todos. Que Ele tem que ter um grande valor na sua vida. Senão você é apenas um seguidor. Jesus entra no barco e manda as ondas parar, manda o vento parar. Só Jesus pode mandar o vento parar. Nenhum maior cientista, ninguém consegue ver e nem mandar parar o vento. Mas Jesus pode entrar nesse barco da tua vida, entrar nesse barco do teu lar, que está quase afundando, esse casamento está quase terminando. Não faça isso. Peça: Jesus, tem misericórdia da minha família. Jesus, tem misericórdia, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Eu vou lhe servir de todo o meu coração. Eu vou voltar à minha vida, parar com tudo que eu fazia, nascer de novo para glorificar o seu nome. Faça isso em nome de Jesus, para o teu bem, para a tua felicidade. Deus quer usar a tua voz. Ah, mas Ele é Deus, Ele não precisa de mim. Precisa. Porque se Deus se revelar, ninguém vai suportar a glória dele. Então Ele tem que usar nossa voz. Ele tem que usar nossos pés para andar, nossas mãos para repartir o pão, para servir. Ele quer usar o nosso talento. Ele precisa do nosso talento para fazer a obra dele. Mas para isso tu tem que nascer de novo. Vamos ouvir um hino. Hino lindo. Palavras de Jesus. Composição do meu amado Gedeão Araújo, meu filho. E eu canto com o meu neto, Edelvan Araújo, cantor Edelvan Araújo, que gravou comigo 60 anos de louvor, Diamante. Vamos ouvir para a glória de Deus, em nome de Jesus. Reflita bem na essência desse hino. Palavras de Jesus. Para ser purificado, é preciso ser provado. Tem que passar pelo fogo. Tem que nascer de novo. São palavras de Jesus. Jesus.
queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Tua fé te salvou. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Vê, tua fé te salvou. Para ser purificado, é preciso ser provado. Tem que passar pelo fogo. Tem que nascer de novo. São palavras de Jesus. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Vá e não peques mais. Para ser purificado, é preciso ser provado. Tem que passar pelo fogo. Tem que nascer de novo. São palavras de Jesus. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Lázaro, sai para fora, para junto dos teus. Para ser purificado, é preciso ser provado. Tem que passar pelo fogo. Tem que nascer de novo. São palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Glória a Deus, viu que coisa linda? Lindo esse, faz parte do CD Diamante, 60 anos de louvor, que para a glória de Deus, estamos quase chegando à plataforma digital. Muita luta, juntando os dinheirinhos para pagar, porque é pago para fazerem esse trabalho. E os clipes também já está quase saindo. Deus é maravilhoso. Nós estamos orando, lutando. A Aline, a minha secretária, que está na batalha, trabalhando mesmo. O Peter está assistindo. O Peter está assistindo, ele é compositor do Espetáculo de Glória, um dos clipes que nós vamos fazer. Peter é uma bênção, é um grande compositor para a glória de Deus. E eu estou estreando ele como compositor, eu acho, né? Canto a segunda faixa, Espetáculo de Glória. É lindo. Já está tudo certo para a gente. Se não fosse essa parada, né, de quarentena, já estaria o clipe, porque os lugares que a gente vai usar não está liberado para gravação.
mas vai sair, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, na beleza da sua santidade, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é noivo amado da nossa alma. É aquele que não engana, é aquele que não mente, é aquele que é a verdade, é o caminho e é a vida. O que mais nós podemos querer com um Deus tão poderoso? Pai, nós lhe adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amado, o Senhor é tudo que nós precisamos para ser felizes. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa é a vida que nós temos direitos, porque o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Quando o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Abençoa o meu querido irmão, a minha querida irmã, que está nessa tempestade, tão perdido, tão atormentado, com medo de tudo, com medo dos filhos ficarem doentes, com medo do marido que vai trabalhar e ficar doente. Senhor, abençoe esse coração. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde esse coração, guarde essa mente em Cristo Jesus. Entregamos nas mãos do Senhor a nossa vida, a nossa história. Quem está escrevendo é o Senhor e ela vai sempre ter um final feliz quando a história é com o Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, viu? Vai lá no meu canal, que está tão fraquinho ainda, poucas pessoas, mas é Deus no controle. A gente faz a nossa parte e o milagre é Deus que faz. Você entra lá escrevendo mensagens, cantora Sara Araújo. E lá você tem um círculo que vai aparecer uma foto dentro de um círculo. Clica naquele círculo, você vai entrar em todas as mensagens. Eu acho que já tem mais de 90 mensagens. Para a glória de Deus, tá? E no canal da minha amada e querida amiga, parceira, irmã, Dulcineia Victoriana. Ela tem mais de 600 vídeos, cada um mais bonito que o outro. Você só escreve Dulcineia, já entra o Victoriana. Ela é tão conhecida que já entra direto. Victoriana, é o ministério dela. Deus abençoe a todos. Uma boa noite na paz do Senhor, tá? Qualquer coisa de depressão, de insônia, clame a Deus. Leia o Salmo 4, que diz: eu me deitei, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. A paz do Senhor